Então, bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Vamos dar então início ao nosso culto. Também damos as boas-vindas a quem nos acompanha depois lá em casa e que irá também ter a oportunidade de ver este culto. Nós vamos então, queremos dar as boas-vindas a todos e vamos começar este nosso tempo orando ao nosso Deus. Vamos então fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Pai. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos por este dia de vida que tu nos concedeste, Senhor, e nesta hora te entregamos este tempo que vamos passar aqui, Pai, este tempo que vamos estar aqui, Senhor. Seja tudo, Senhor, para a tua honra, para a tua glória, Senhor, e que tu orientes e direciones tudo, Senhor, desde o louvor, a mensagem, aquilo que nós vamos ouvir, aquilo que nós vamos pensar, que nós vamos dizer, que nós vamos cantar, Senhor. Seja tudo debaixo da tua orientação e do teu propósito, Senhor. E acima de tudo para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Guarda-nos e abençoa-nos neste tempo, neste lugar. É isto que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar em pé, vamos iniciar o nosso tempo de louvor com o hino do Salmos e Hinos, é o número 245. O louvor será projetado de qualquer forma para quem nos acompanha em casa, para quem quiser seguir com o seu próprio material. É o hino 245. Deus está no templo, Cristo está no templo, o Espírito Santo vem ao templo. Realmente não faz sentido fazer este tempo de culto se Deus não estiver presente, se o Senhor Jesus não estiver presente, se o Espírito Santo não estiver a orientar. E assim nós vamos começar por pedir nesta manhã. É o hino 245 do nosso Salmos e Hinos. Número 182, e que nós dizemos: aleluia, canto a ti, Senhor, esta canção, canto a ti, Senhor, com o meu coração. Porquê? Porque me deste vida quando havia morte em mim, deste-me alegria quando havia morte em mim,
por isso o meu cantar, por isso o meu louvor, por isso eu te dou o meu amor. Vamos louvar o nosso Deus. Depositarmos nele os nossos olhos, não olhar as circunstâncias, não olhar o momento que atravessamos, não olhar tudo o que está à nossa volta e que parece complicado de resolver e de ultrapassar, mas colocar os nossos olhos da fé no nosso Deus. Ele está no controle de tudo, não interessa ao fim, não interessa o rumo que vai tomar, interessa que o Senhor está no controle e que nós estamos nas mãos dele, que nos entreguemos sempre nas mãos do Senhor e possamos dizer esta paz que eu sinto, não é porque tudo à minha volta, é porque eu estou com os olhos postos no meu Senhor. Vamos então louvar. É o corinho número 219. E vamos dizer, não olhe as circunstâncias, olhe para o meu Deus. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma
Nós vamos ter agora a oportunidade de montar as nossas ofertas. Pedi ao oficial que está encarregue de levantar as ofertas para que o possa fazer. Nós vamos então rapidamente fazer referência aos aniversariantes que temos esta semana, registados. Se faltar aqui alguém, se por acaso estiver aqui alguém esta semana que completou mais um ano de vida, pedimos também que o faça sinal para que possamos acrescentar aos nossos registros. Nós temos então esta semana o Bruce, que fez anos, e temos também o José Neto, que é hoje, da Tramarga, nosso irmão José Neto da Tramarga. Nós realmente agradecemos a Deus pela vida destes nossos queridos e que o Senhor os continue ricamente a abençoar e a ser com eles. Penso que não está mais ninguém aqui que tenha completado mais um ano de vida, não? Então, vou passar a palavra ao pastor para que ele possa fazer alguns anúncios. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, bom dia a todos e a todas. Damos também as boas-vindas aos visitantes que aqui estão. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estamos vendo ali, é Josi, né? Vizinha da nossa irmã Maria de Jesus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Os demais já são visitantes que têm vindo sempre. Muito obrigado pela presença de todos. Irmãos, como os irmãos têm sido informados, nós vamos passar um período fora aqui das atividades da igreja e estaremos indo ao Brasil. Também ligou de férias, mas o objetivo é participar do casamento da nossa filha. E nesse período, irmãos, nós estamos nomeando o jovem Pedro Felipe para estar fazendo as inscrições para os cultos dominicais. Então os irmãos precisam agora ligar para ele e fazer as inscrições com ele, tá, durante a semana, para que no domingo tenhamos a listagem pronta para receber os amados irmãos. Então Pedro Felipe é esse jovem bonito que está aqui, né? Sai um jovem bonito e entra outro, né? E o número do telefone dele, por favor, Eduardo, está ali no telemóvel. Esse é o número do telemóvel, então por favor anotem esse número, gravem aí no seu telemóvel. E agora está aí. Então segundo. Então o número é esse agora, os irmãos devem anotar direitinho, e é para esse número que os irmãos vão ligar. Bem, se mandarem mensagem para o meu telemóvel, para o Messenger, lá no Brasil, eu vou ter que repassar para ele lá no Brasil. Não tem problema, eu posso até fazer. Mas está ali o PowerPoint, acho que ele não conseguiu. Enquanto ele coloca ali, nós vamos ter as atividades aqui na igreja normalmente, aos domingos. Na semana, na quarta-feira, nós continuaremos com o nosso culto em direto pelo Facebook. E esse culto em direto eu vou estar fazendo
lá no Brasil mesmo, ok? Então nós vamos estar fazendo um culto às 20 horas na quarta-feira. Em relação à missão da Tramalha, nós não estamos tendo atividade durante esse mês de agosto. E hoje nós vamos ter uma reunião dos oficiais e vamos pensar direitinho se já recomeçamos no mês de setembro. De qualquer forma, eu já fiz uma escala para o mês de setembro, mas se entendermos que não devemos ainda reiniciar em setembro, a escala da Tramalha fica sem efeito. Mas tanto a escala de agosto quanto a escala de setembro já estão prontas. Nós vamos deixar tudo direitinho aí com os amados, com a liderança da igreja e todos os irmãos escalados também nas suas devidas atividades. Pedimos que os irmãos orem, né, por esse período, estejam também atentos, não deixem de vir, né, à igreja nesse período que o pastor estiver fora, e que Deus continue a derramar abundante graça então sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa igreja, em nome de Jesus. Nós vamos e voltamos, né, logo, se Deus quiser, em nome de Jesus, e pedimos que os irmãos estejam orando também pela nossa viagem e pelo tempo que passaremos ali e tudo que nós temos a fazer também ali no Brasil. Bem, então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade que os irmãos tiverem, os oficiais da igreja estarão aí de prontidão, podem entrar em contato. O diácono João Pedro, né, o vice-presidente da igreja, estará então responsável por toda essa parte administrativa da igreja, ele é o vice-presidente, mas os oficiais também estarão dando todo o apoio. Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, liguem para os oficiais da igreja e eles estarão então dando todas as orientações que os irmãos necessitarem. Amém, amados? Deus abençoe a todos e vamos então continuar a adorar ao Senhor com alegria, em espírito e em verdade. Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos na tua casa. Nós viemos aqui com um propósito, Pai. O propósito de adorar-te, de louvar-te como tu és digno, ó Pai. Aceita o nosso louvor, ó Pai, com esta gratidão, ó Pai, para contigo. Por tudo aquilo que já fizeste através da nossa vida, através da igreja, Pai. Em nosso favor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Não há palavras para te agradecer, ó Pai, por esse amor tão grande que tu és, Senhor, que tu nos dispensas a cada dia, ó Pai. Nós sem ti nada somos, ó Pai, e nada podemos fazer, Senhor, mas contigo somos mais que vencedores, ó Pai. Estamos na guerra, a batalha está travada, mas tu és o guerreiro, tu és o general, tu vais à frente, está tudo controlado no teu comando, ó Pai. E nós, como soldados, Pai, seremos firmes, bem armados, bem equipados, ó Pai, para irmos nesta caminhada até ao final, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas forças que nos tens dado, pela fé. Aumenta-nos a fé, Senhor, que os dias são maus, o que se aproxima é mau, mas contigo, Pai, realmente nós somos vencedores, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Aceita o nosso canto, os nossos cânticos, Pai. São cantos de louvor ao teu santo nome, Pai. Ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Também te queremos agradecer pelas ofertas, ó Pai. Pelos teus filhos que contribuíram, ó Pai. Que elas sejam bem dirigidas, que elas sejam bem aplicadas para as necessidades da tua obra, Pai. Pai Santo, muito obrigado, Senhor. Fica connosco, fica com os cânticos ainda, fica com a palavra, Pai. Ela é viva, ela é eficaz, ela é alimento espiritual para as nossas almas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós necessitamos muito da palavra. Nós queremos conhecer mais, Pai, através da palavra, ó Pai. Fica connosco, Senhor. Aceita realmente o nosso louvor. É isto que eu te agradeço, no nome santo e filho amado de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, apenas o versículo 4. Como os irmãos têm percebido, nós estamos desenvolvendo uma série de meditações e reflexões na Epístola de Paulo aos Filipenses. E hoje nós queremos concluir essa série de meditações e reflexões. Então, é a última mensagem que nós desenvolveremos dentro dessa carta, dentro desta epístola. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Todos que encontrarem, fiquem em pé, por gentileza, em reverência ao Senhor e à sua palavra.
E nós vamos proceder essa leitura em conjunto, né? Todos juntos, lendo Filipenses 4:4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mais uma vez. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Só as vozes femininas agora, só as mulheres. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Os homens, os varões? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Vamos orar? Pai, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui nesta casa de oração para adorar a Ti, louvar e bendizer o Teu santo nome, prestarmos culto ao Senhor, porque reconhecemos que Tu és o único Deus, o nosso Deus, e somente Tu és digno, és merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Aceita, ó Deus, a nossa adoração. E rogamos também, ó Deus, que nos abençoes mais uma vez através da meditação da Tua Santa Palavra. Ilumina a nossa mente, dá-nos compreensão, entendimento desta palavra e quebranta o nosso coração, dando-nos um coração preparado, humilde, para acolher, para receber aquilo que Tu tens preparado para as nossas vidas nesta manhã, através da Tua palavra. Fica à vontade entre nós, ó Deus, ministra a Tua palavra ao nosso viver. Nós queremos aprender de Ti, queremos aprender da palavra, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco nesta manhã. Assim nós oramos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado, e todo o Teu povo diz amém e amém. Todos podem sentar. Na semana passada, nós iniciamos então uma palavra proferida por Paulo, capítulo anterior, falando a respeito do viver no modo digno do Evangelho. Isso está no capítulo 1. E nós mostramos que nós, como igreja e como crentes, precisamos viver de modo digno no Evangelho, primeiramente vivendo em plena unidade, no corpo de Cristo Jesus. E em segundo lugar, vivendo em plena alegria. Então é a respeito de alegria que nós queremos falar nesta manhã. A maioria dos estudiosos, em vários comentários, afirmam que a palavra alegria é palavra-chave dentro desta epístola aos Filipenses, porque Paulo fala pelo menos umas 16 vezes a respeito de alegria, regozijo, contentamento, né? São as palavras que ele muito usa nessa epístola. Então, cerca de 16 vezes ele fala sobre alegria e as suas variantes dentro dessa epístola. Então, entendem os estudiosos que a alegria é o tema da epístola e a alegria é a palavra-chave também do estudo desta rica e importante carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, quando se encontrava, como sabemos, numa prisão em Roma, aguardando o seu julgamento. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ele faz então esta exortação, que é na verdade uma palavra de encorajamento a esses irmãos filipenses. E ele então declara: alegrai-vos, noutra versão está regozijai-vos, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu quero ler mais dois textos bastante conhecidos de todos nós, que também falam a respeito de alegria. Um no Antigo Testamento, no livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 10. Neemias, capítulo 8, versículo 10, quando o povo, depois da leitura da palavra, depois da ministração do Senhor, passou a experimentar um grande avivamento espiritual. E o Senhor então dá essa palavra em Neemias capítulo 8, versículo 10, que diz assim: disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia, olha o que diz o texto, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Então não é dia de tristeza. Não vos entristeçais. Por quê?
A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Então vamos repetir, só que ao invés de dizer vossa, vamos colocar nossa. A alegria do Senhor é a nossa força. Mais uma vez. A alegria do Senhor é a nossa força. Agora em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, lá no Novo Testamento, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 16. Veja como ele define o reino de Deus. O que é o reino de Deus? E ele então define o reino de Deus em Romanos 14, 16, dizendo o seguinte: não seja, pois, vituperado o vosso bem. Verso 17 agora. Desculpa, eu falei 16, mas é 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a palavra de Deus fala muito a respeito da alegria. E quando falamos de alegria, nós precisamos considerar dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto dessa exortação de Paulo sobre a alegria é que a alegria, ela é do Senhor e é no Senhor. Ela é do Senhor porque vem dele, e ela é no Senhor porque para que possamos gozá-la, nós temos que estar no Senhor, temos que estar em Cristo. Então é uma alegria que ele nos proporciona quando nós o recebemos como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, quando o Senhor entra na nossa vida, quando o Espírito Santo então passou a habitar no nosso viver, e isso se deu no dia da nossa salvação, no dia da nossa conversão. Então esta alegria só é possível no Senhor. É uma alegria que o mundo jamais poderá dar. É uma alegria que não pode encontrar em nenhum outro lugar e em mais ninguém, a não ser no Senhor Jesus Cristo, a não ser através do Espírito Santo que habita em nossas vidas, que passou a habitar em nós a partir do dia da nossa conversão. Então muitas pessoas buscam alegria nesse mundo em muitas coisas, no seu trabalho, no seu dinheiro, nos seus bens, materiais, nas festas, nas viagens. Tentam encontrar alegria nessas coisas, mas percebem que esse tipo de alegria, ela é passageira, ela é momentânea, ela não é uma alegria permanente. Eu já vi e já ministrei a pessoas que tinham tudo na vida, tinham muito dinheiro, muitas propriedades, já haviam viajado pelo mundo inteiro e eram pessoas profundamente tristes, porque não encontravam e jamais poderiam encontrar contentamento nas coisas desse mundo, contentamento nas coisas materiais. Porque esse contentamento, esse regozijo, esta alegria, ela é interior. E ela só é possível através do Senhor Jesus Cristo. Então não há qualquer possibilidade de se encontrar essa alegria em outra coisa, ou em outro lugar, ou em outra pessoa, a não ser na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é para aqueles que realmente tiveram essa experiência pessoal com Cristo e que têm uma vida, conforme nós vimos nessa própria epístola, uma vida centrada no Evangelho, centrada no próprio Senhor Jesus Cristo, e que tem condições então de afirmar, como Paulo afirmou: porquanto para mim o viver é Cristo, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Então o Senhor implanta em nós, através do seu Espírito Santo, esta alegria profunda que está além, está acima das circunstâncias da vida. Não pode ser afetada pelas circunstâncias da vida, porque a alegria que ele fala aqui é em meio às dificuldades. E o próprio apóstolo Paulo deu exemplo pessoal.
de que é possível nós permanecermos alegres interiormente, mesmo no que à nossa volta esteja tudo ruim, esteja tudo difícil, porque é uma alegria que vem de dentro, é um estado de alegria que nós encontramos através da presença maravilhosa e gloriosa do Espírito Santo em nossas vidas. Então, quando nós recebemos a Jesus Cristo em nosso viver, e o Espírito Santo, então, a partir desse dia, passa a habitar em nós, ele produz em nossas vidas o seu fruto. E nesse fruto do Espírito Santo, eu gostaria que você acompanhasse comigo agora em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, esse fruto do Espírito Santo tem vários aspectos. E um dos aspectos do fruto do Espírito Santo é a alegria. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então perceba aí, a alegria figura entre essas características do fruto do Espírito Santo. Então é o fruto que o Espírito Santo produz em nós, produz na vida do crente, produz na vida da igreja. Então é somente aqueles que estão em Cristo, que estão no Senhor, é que podem de fato gozar dessa alegria plena e dessa alegria permanente. Então, o primeiro aspecto dessa alegria que o apóstolo Paulo fala é que essa alegria, ela é do Senhor e é no Senhor, que só é possível encontrá-la e obtê-la através do Senhor Jesus Cristo. O segundo aspecto dessa alegria é que essa alegria, ela tem que ser constante em nossas vidas. É uma alegria constante, é uma alegria permanente. E conforme nós dissemos, ela não pode ser afetada pelas circunstâncias da vida. É uma alegria que vem de dentro, é uma alegria interior. Há dias em que os nossos lábios recusam-se em esboçar um sorriso, não é verdade? Há dias que a gente não quer estar sorrindo. Acordamos assim com a cara um pouquinho fechada e a gente não quer sorrir muito. Muitas vezes a alegria, ela pode ser até sufocada pelas circunstâncias da vida, se nós permitirmos. Por isso que essa alegria no Espírito Santo, embora seja fruto do Espírito e esteja em nós, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser buscada, ela precisa ser exercitada. Então compete a nós fazermos essas substituições na nossa própria mente, no nosso próprio coração, em relação à alegria e à tristeza. Porque muitas vezes, amados, nós vamos enfrentar os ladrões da alegria. Os ladrões da alegria na nossa vida. E temos que lutar constantemente contra os ladrões da alegria. Então o apóstolo Paulo, ele diz, voltando agora a Filipenses 4:4, ele diz: alegrai-vos, é uma exortação e é um encorajamento, mas ele usa também esse advérbio, de tempo. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Então ele está falando a respeito de uma alegria constante, está falando a respeito de uma alegria permanente que o cristão tem, uma alegria interior, uma alegria que vem de dentro e que é fruto do Espírito Santo e que está acima das circunstâncias da vida. E o apóstolo Paulo, conforme eu disse, ele fala a respeito de alegria em meio às circunstâncias difíceis com muita propriedade, porque era algo que fazia parte da sua história, fazia parte da sua vida, fazia parte do seu ministério. Quantas lutas, perseguições, calúnias, prisões, açoites o apóstolo Paulo enfrentou por causa do testemunho do Evangelho. Mas ele jamais se entristeceu, porque para ele era um privilégio poder sofrer por amor de Jesus e do seu Evangelho.
Aqui mesmo em Filipos, ele teve uma experiência marcante. Ele e Silas foram presos, apanharam muito, foram açoitados e foram lançados no cárcere. Então abra comigo, por favor, lá em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 19, que fala então a respeito da prisão de Paulo e Silas. Os missionários foram presos por causa do testemunho do Evangelho, mas antes de serem presos, eles foram açoitados, levaram muitas chicotadas. E eles poderiam reclamar, murmurar e dizer: Deus, eu estou te servindo, Senhor, eu estou no centro da tua vontade, eu estou pregando o Evangelho, cumprindo o teu mandato, eu estou fazendo missões, plantando igrejas no mundo inteiro, como tu permites que tais coisas surjam na minha vida, no meu ministério? Ele poderia reclamar, ele poderia murmurar, mas ele não fez isso, porque havia no seu interior uma alegria plena, uma alegria permanente, que lhe fora concedida pelo Espírito Santo. Esse fruto do Espírito, que é a alegria, estava se desenvolvendo a cada dia na sua vida, e era demonstrado no seu ministério e nas circunstâncias que ele enfrentou no exercício desse ministério. Atos capítulo 16, verso 19, diz assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, porque aquela jovem adivinhadora foi liberta, dava lucro a muitas pessoas. Como o demônio que estava na vida dela foi expulso, e ela já não tinha mais essa capacidade de adivinhar, porque o demônio saiu da sua vida, então aqueles que tiveram prejuízo, né, com essa libertação desta jovem, ficaram irritados com essa situação, com essa atitude dos missionários. E diz assim: agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Então, se as pessoas aí fora dizem que a igreja protestante, né, é estranha, é diferente, e que é uma seita, não se preocupe, porque o próprio cristianismo, no início, nos seus primórdios, foi chamado de seita pelo judaísmo, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Apelaram então para a questão cultural, né? Essa não é a nossa cultura, esse não é o nosso costume. E de repente chegaram aqui na cidade falando sobre Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou. Esse não é o nosso costume. Eles estão contra a nossa cultura, contra os nossos deuses, contra a nossa religião, contra os nossos pensamentos. Verso 22. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Além de serem jogados no cárcere, ainda ficaram presos, né, acorrentados no tronco. Agora veja a diferença. Verso 25. Aquele que tem a alegria do Espírito Santo, aquele que está no Senhor, aquele que tem Jesus Cristo na sua vida e que tem uma vida centrada no Evangelho, faz toda a diferença em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam louvores a Deus. E talvez alguns, ao ouvirem isso, pudessem dizer: que motivos eles têm para fazer isso? Porque mesmo sofrendo açoites, perseguições, calúnias, injustiças, havia no coração deles esta alegria do Senhor e esta alegria no Senhor. Por isso é que eles cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam as suas orações e os seus louvores. Verso 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se-lhes todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O que houve ali? Houve uma visitação poderosa de Deus naquele cárcere, naquela prisão. As estruturas daquela prisão estremeceram,
abalaram-se, as cadeias se abriram, e Deus então operou um grande milagre, e depois nós conhecemos a história. Se você continuar a ler, você vai ver que o carcereiro ficou desesperado diante daquilo, e ele perguntou: o que eu devo fazer para que seja salvo? E os apóstolos então logo responderam: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele creu no Senhor Jesus, levou os apóstolos na casa dele, e a família também aceitou Jesus, e todos foram salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Então é alegria em meio às circunstâncias difíceis, mesmo que muitas vezes olhemos para um lado e para o outro e não percebamos, humanamente falando, motivos para estarmos alegres. Mas é exatamente nesses momentos que temos que olhar para cima e perceber que a alegria que está dentro de nós é do Senhor e no Senhor. É nele que nós nos regozijamos sempre. É nele que há pleno contentamento, mesmo diante das circunstâncias adversas, difíceis, dos embates, das perdas, do luto e tantas situações que muitas vezes se instauram na nossa vida, na nossa história. Essa alegria jamais se aparta de nós, jamais sai do nosso coração, porque ela está em nós, porque o Espírito Santo está em nós, habita em nós, e é o Espírito Santo que produz esse fruto da alegria em nosso coração, e nos capacita a enfrentarmos e vencermos todas e quaisquer situações do nosso viver, absolutamente certos de que no Senhor nós somos mais do que vencedores. E no Senhor nós temos muitos e muitos motivos para nos alegrarmos sempre. Porque no Senhor nós temos plena alegria. E temos a maior de todas as bênçãos, que é a bênção da salvação em Cristo Jesus. Agora em Filipenses, para concluirmos, Filipenses capítulo 4, Paulo também falando da sua própria experiência, a partir do versículo 10 agora. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Alegrei-me sobremaneira. Em quem? No Senhor. Por isso é que ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E agora ele partilha da sua própria experiência, porque ele não estava falando de teorias. Ele estava falando de uma alegria que ele próprio estava experimentando na sua própria vida, no seu próprio ministério. Por isso que em Filipenses 4,10, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Então ele está manifestando contentamento e gratidão pelos filipenses, por aquela igreja que era generosa, abençoadora, e que participava do seu ministério, havia se associado a ele no cumprimento da sua missão, o qual também já tinhais antes, mas faltava-lhes oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza. Veja o que ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então a alegria, ela é fruto do Espírito que é implantado em nós, mas esse fruto ele precisa ser desenvolvido. Nós precisamos aprender a cada dia a viver e conviver com esse fruto que está dentro de nós. Isso implica num exercício pessoal, individual. Então o próprio Paulo diz assim: eu aprendi, minha experiência pessoal em todas as situações e circunstâncias que eu vivenciei, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É esse estado de contentamento que um cristão maduro adquire na sua vida cristã, na sua experiência cristã, e que não se abate por qualquer motivo, não se abate por qualquer situação. Há cristãos que um dia parece que vão revolucionar o mundo, né? Ei, meu irmão, como vai? Estou na bênção, estou feliz, estou na bênção. E parece que ele vai revolucionar o mundo em um dia só, em 24 horas. Aí depois de uma semana você encontra ele está: e aí, irmão, como é que está? Mais ou menos.
Às vezes surge uma situação difícil na vida e ele vai lá embaixo. Essa oscilação, né? No seu estado de contentamento e de alegria. Isso é imaturidade espiritual. Então Paulo diz: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Não somente quando tudo está bem, as mil maravilhas. E aí ele diz assim: tanto sei ser humilhado. Você já foi humilhado? Já foi humilhado alguma vez? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Alguém aqui já passou fome alguma vez? Talvez por 2 ou 3 horinhas, né? Depois já passou fome. Sabe o que é fome? Eu já vi fome muito de perto na África. Eu fui missionário na África, os irmãos sabem disso, né? Crianças andando pelas ruas com pele e osso, com uma canequinha na mão, esperando que alguém jogasse algum lixo para que eles pudessem ter alguma coisa para comer. Você sabe o que é fome? A gente não sabe o que é fome. Vá lá para a África para você ver o que é fome. Mas o apóstolo Paulo diz: olha, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Quando nós olhamos para essas situações, irmãos, nós percebemos que nós não temos motivo algum de reclamar, de murmurar, de se queixar. Porque Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. E temos a maior de todas as bênçãos, que é a bênção da salvação em Cristo Jesus. Assim de abundância como de escassez. Aí ele declara. Nós gostamos de citar o versículo 13, mas nós temos que olhar o contexto ao citar esse versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem é que me fortalece? O Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos no Senhor e pertencemos ao Senhor, e nele nós tudo podemos. Podemos enfrentar todas e quaisquer situações no nosso viver, sejam boas ou ruins. Nós tudo podemos nele. Porque nele nós somos de fato mais do que vencedores. Mas precisamos vencer os ladrões da alegria. Isso acontece no nosso dia a dia. O maior ladrão da alegria é o diabo. João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar, ele quer matar e destruir a nossa alegria interior. Então o nosso maior inimigo é Satanás. É o grande ladrão da alegria. Mas o outro ladrão da alegria são os nossos pecados. Não existe nada que possa minar a alegria do cristão do que o pecado alojado na vida, alojado no coração. O pecado tira a alegria da salvação. Ele não tira a salvação, mas tira a alegria da salvação. Por isso que há cristãos profundamente tristes, porque estão em pecado. E o pecado é um verdugo, é um atormentador da consciência. E enquanto o pecado não é reconhecido, confessado e abandonado através do arrependimento, esse cristão jamais terá condições de viver em plena alegria, porque o pecado é um grande ladrão de alegria. Por isso que o apóstolo João diz lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então é confessar, abandonar o pecado para que a alegria volte, para que a alegria retorne no coração e para que você seja um cristão pleno de alegria no Senhor.
Então vença esse ladrão da alegria, chamado pecado. Outro ladrão da alegria são as angústias, as tristezas, as amarguras que muitas vezes se alojam na nossa alma e que nós precisamos vencê-los em nome do Senhor Jesus. Não permitir que essas angústias, amarguras e tristezas permaneçam no nosso coração. Temos que lutar contra elas e tomar posse da alegria do Senhor na nossa vida. Também mágoas, ressentimentos, falta de perdão, mina a alegria, são ladrões da alegria. E você precisa vencer isso em nome do Senhor Jesus, porque senão você jamais será um cristão verdadeiramente alegre, pleno, contente, e que viva nesse regozijo espiritual que a palavra de Deus apresenta. Então vença as mágoas, os ressentimentos. Se a pessoa te ofendeu, perdoa, libera perdão em nome de Jesus, porque quem não perdoa adoece e morre. E a falta de perdão é um grande ladrão de alegria. Vença também os queixumes, as murmurações, substitua a reclamação, a murmuração pelo louvor, pela adoração. Faça como Paulo e Silas na prisão, eles tinham tudo para reclamar, para murmurar. Mas eles então passaram a orar ao Senhor e cantar louvores ao Senhor. E diz a palavra de Deus que Deus habita no meio dos louvores. E quando nós louvamos a Deus, uma atmosfera de alegria toma conta da nossa casa, da nossa sala, da nossa cozinha, do nosso quarto, do nosso carro. Quantas e quantas vezes eu saí de reuniões difíceis na Junta Geral, lá no Brasil, quando eu era presidente da denominação, mas quando eu entrava no carro, fechava os vidros, ligava o ar-condicionado e ligava o som, um louvor bem alto, e vinha glorificando a Deus no carro, e o Espírito Santo então enchia aquele carro com a sua presença gloriosa, e um ambiente, uma unção de alegria entrava naquele lugar, e toda aquela angústia saía do coração, e o Senhor então voltava a alegrar a minha alma. A mulher na cozinha, lavando a louça, às vezes enfrentando lutas, um marido difícil, agressivo, cruel, e muitas vezes não sabe o que fazer, e ela na sua angústia ali na sua casa, cuidando das suas atividades domésticas. Então enquanto estiver ali lavando a louça, ou lavando a roupa, ou cuidando da casa, comece a glorificar a Deus, a louvar ao Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores, e Ele então vai visitar a sua casa, visitar a sua situação, e vai remover toda angústia, toda tristeza, e vai encher o seu coração de paz, de gozo, de alegria, de contentamento, de regozijo no Senhor. Então vença os ladrões da alegria, e seja um crente pleno no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor. É uma alegria do Senhor e no Senhor, e é uma alegria constante, uma alegria permanente, que está acima, além das circunstâncias da vida, porque ele é fruto do Espírito Santo que habita em nós, e é o Espírito Santo que desenvolve esse fruto em nós à medida em que nós buscamos e damos liberdade para o Espírito Santo agir e remover os ladrões da alegria do nosso coração e fazer com que sejamos crentes plenos da alegria do Senhor, uma igreja plena da alegria do Senhor. Um visitante, quando entra numa igreja alegre, ele percebe a diferença, não é? E ele volta. Agora, se um visitante chega numa igreja que está todo mundo assim, a cara amarrada, carrancudo, né? Ninguém cumprimenta, ninguém pergunta de onde veio, nem para onde vai, ele não volta mais. Então a igreja tem que ser contagiante na alegria, tem que ser envolvente. A igreja primitiva contava com a simpatia, né, de todo o povo, uma igreja alegre, porque tem motivos para isso. É uma alegria que vem de dentro, uma alegria que vem do interior. Lá no Brasil o pessoal me chamava de pastor sorriso, né? Não sei por que pastor sorriso. Pastor sorriso. Porque ele fala, pastor, até quando o senhor está dando bronca, o senhor sorri, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Para concluir, Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Quando você tem um coração alegre, você é mais bonito.
Você é mais bonita. Não é? O marido chega de manhã, olha para a esposa assim: nossa, você está linda hoje. São seus olhos. Mas é porque ela está com o coração alegre. E o que um coração alegre faz? Provérbios capítulo 15, versículo 13. O que um coração alegre faz na vida de uma pessoa? Encontraram? Provérbios 15, 13, nem eu encontrei aqui também. Vamos ler juntos? Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Está vendo? O coração alegre, ou seja, a alegria interior, transforma-nos em pessoas mais bonitas, mais formosas. Aformoseia o rosto, dá um brilho especial no rosto, porque o coração está alegre. A alegria do Senhor e a alegria no Senhor. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Que Deus nos abençoe. Amém, amados? Estamos mesmo a chegar ao fim e antes de sermos dirigidos na oração final e também nas orientações para a saída, nós vamos ficar em pé e vamos louvar a nosso Deus com o corinho, que o tema é mesmo a alegria, que até pega em alguns versículos, em algumas palavras dos versículos de Filipenses. Vamos então assim encerrar o nosso desta manhã, depois o pastor estará a orar connosco. Corinho 185 dos nossos livros de hoje. Deus bendito pelo teu
abençoe a todos. Tenham uma semana feliz, abençoada por Deus. E que vivam em plena alegria no Senhor, cada dia em nome de Jesus. Vamos orar. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e a alegria do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, desde agora, para todos sempre. Amém. Amém. Vão na paz de Deus.